aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo a gente vai para as aulas, os tutoriais, né, as lições disponíveis aqui sobre Applied Visual Design. Então é Visual Design, design visual aplicado na plataforma FreeCodeCamp, que é uma plataforma que disponibiliza vários cursos, né, várias lições sobre programação, né, HTML, CSS, JavaScript, entre outras formas aí de linguagens de marcação, de estilização, né, como é o CSS, de programação, como é o JavaScript. Então aqui, né, nessa nossa primeira aula, a gente vai verificar no Applied Visual Design, criando aqui um balanço visual entre, né, usando, né, o alinhamento de texto, essa propriedade. Então a gente já viu, né, tem outras aulas disponíveis aí no canal, né, sobre HTML e sobre CSS básico, e que a gente já viu, né, como fazer toda a estrutura de um site. A gente viu lá a plataforma, né, o site e a aplicação online de gatinho, né, site sobre os gatinhos, e também a gente aplicou estilos, né, para deixar a página um pouco melhor visualmente. E aqui a gente vai ver também, né, como organizar melhor visualmente o nosso site. Então aqui, alinhando, o que a gente precisa fazer, né, nosso código ele tem que ter o text align, a propriedade, né, na tag h4, que é o tag header 4, né, e setar para o centro. Então vamos verificar aqui, né, a gente vê, né, aqui no estilo, essa tag de estilo é a tag de CSS, né, só relembrando, a gente tem o text align, essa propriedade no CSS, a gente bota center, né, tem essas opções de justify, de alinhamento à direita, né, right, alinhamento à esquerda, left, e a gente quer deixar ela no centro, dessa forma, e o nosso código tem que ter o text align para justify na tag P, né, na tag de parágrafo. Então a de parágrafo a gente bota justificado e ele fica já justificado aqui na parte, na interface da direita. Dando run the tests ou Ctrl Enter, a gente vê aqui 100%. Vamos para o próximo desafio, próxima lição. Ajustar a width, que é a largura, de um elemento usando a propriedade width, né, width, também é essa pronúncia, né. Então a gente tem que ter nosso código mudando essa propriedade para 245 para o cartão, né, de 245 pixels usando o seletor full card. Então vamos lá, temos aqui esse seletor, né, a gente lembrou, né, lembrando aqui naquela aula que esse ponto ela é uma classe que a gente utiliza no CSS, e esse seletor de classe a gente bota para 245 pixels. A gente pode copiar aqui, né, não tem problema, né, já também é um ponto aí a ser fixado, que aí não tem problema a gente ficar pegando assim, copiando o que já está aqui, porque a gente até economiza tempo na hora da programação. E justamente quando a gente está fazendo, né, desenvolvendo qualquer aplicação, qualquer projeto, muitas vezes a gente não começa tudo do zero, né? A gente acaba aproveitando outras partes que acaba já sendo mais ágil e também mais interessante por conta de qualquer projeto que a gente vai fazer com limitação de tempo, entre outras questões. Próximo desafio, nosso código tem que mudar, né, a altura, né, o height do H4 para 25 pixels. Então vamos aqui de novo, né, que ele tem sempre um exemplo aqui em cima. Vamos para o height em 25 pixels. Aqui a gente mudou, né, a gente verifica aqui na direita que ele tem essa altura, essa mudança, né, do height. A gente pode mudar 250, que fica bem grande, mas 25, né, a gente já consegue verificar que ele é suficiente para a gente ter uma boa visão. Aqui ele sempre aparece essa telinha de suporte, caso você queira fazer doação, né. Eles sugerem aqui uma doação de $5 por mês, mas eu vou botar Ask Me Later, que daí ele pergunta depois. Então, às vezes, né, muitas vezes na programação aqui, no desenvolvimento de código, lembrando, né, HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, e CSS também não é linguagem de programação, mas quando a gente está desenvolvendo código, às vezes a gente tem que ir mudando mesmo, fazendo testes, né, tentativa e erro, para verificar qual é o resultado mais apropriado para o nosso projeto, para o nosso propósito. Tendo isso, aqui usando o strong, a tag strong, para deixar o texto em bold, né, deixar o texto em negrito. Então o nosso código ele tem que adicionar um strong, uma tag de marcação, e o strong ele tem que estar dentro da tag P. E o strong ele tem que fazer o wraparound, né, tem que envolver as palavras Stanford University. Então vamos lá botar um strong aqui. Vamos tentar botar essa tag, se é dessa forma que ele deseja. A gente coloca aqui, colocamos a barra para fechar a tag. Vamos verificar se é isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente tem dessa forma.
Outra parte aqui, né, outra lição, usando a tag U para fazer um underline no texto, né, deixar um sublinhado. Então, o nosso código ele tem que adicionar a tag U na marcação, ele tem que envolver, né, fazer o wraparound no texto PHD Students. Então, vamos ver aqui, o PHD Students está aqui embaixo. A tag U, ela tem tag de abertura e tag de fechamento, né? A abertura é daquela forma, de fechamento tem a conta, tem o barra, né? E barra U. E a gente dá um Ctrl Enter, vamos submeter e vamos para o próximo desafio, próxima lição. Aqui nós temos a tag EM para deixar o texto em itálico, né? Então aqui ele já vai dando outros exemplos, né? Que no nosso display o texto transformado em itálico, ele tem essa opção, né? Font Style Italic, mas tem essa opção da gente botar tag dessa forma com EM. Tem que fazer o envolvimento dos conteúdos da tag P, mas não da tag P ela mesma. Então temos que fazer dessa forma. Vamos ver se é dessa forma que ele pede. Aqui o EM e até o antes de finalizar, né? Antes da tag de fechamento do P. Vamos verificar se essa forma foi 100%. Vamos para o próximo. Relembrando também, né, qualquer ajuda que a gente precisar, a gente pode vir aqui em Get Help, pode pegar um hint, né, uma dica, ou pode pedir por ajuda no fórum de discussão, que tem uma comunidade aí de desenvolvimento que pode ajudar bastante, que são bastante ativos e respondendo, sempre perguntando e respondendo as perguntas da galera. Temos aqui também a tag S, que é o Strike Through. Strike Through é o taxado, né, o texto, uma linha no meio. Tem essa opção também, né, que o browser aplica, que é o Text Decoration Line Through. E tem a forma que é pela tag S. Então a gente tem que envolver o Google, né, o texto Google na tag H4, e ele não pode conter a palavra alphabet. Então é isso, né? A gente tem que incluir a palavra alphabet na tag H4. Então vamos botar dessa forma, né? É o S aqui e o S aqui fechando, né? Só lembrando, né, caso a gente não coloque a barra aqui, né, ele não vai fechar a tag que a gente está aplicando, né, a tag que abre aqui no S. Tem que botar a barra, senão ele vai botar tudo, considera tudo como sendo o strike through, né, como o texto está fechado. Então temos que fazer isso. E daí a gente bota a alphabet do lado, né? Alphabet. Só uma curiosidade de comentário aqui, né? A Alphabet é a empresa, como se fosse o holding, né? A empresa maior que tem a Google como uma das subsidiárias, né? Como uma das empresas que está dentro, né, do guarda-chuva aí grandão da Alphabet. Então por isso que ele pede aqui pra gente botar Google e botar Alphabet como sendo a empresa maior. Então aqui teve algum erro, né? Sempre lembrando que quando tem um erro ele bota o X, né? E bota aqui que o teste falhou. Em volta do texto Google na H4 ele não pode conter Alphabet. Ok, não contém, mas aqui ele deu erro de alguma forma. Tem que conter, talvez seja no começo, né? Talvez a gente tenha que botar antes e daí o Google é depois. Não é dessa forma. No H4 a gente botou e a gente tem que botar no H4 dessa forma aqui, né? Então vamos tirar, não é no P. Sempre temos que estar atentos aos detalhes, né? Pelas dicas que eles vão dando aqui, né? Então não é no P, né? Não é na tag P, mas sim no H4, no título, no header que ele está apresentado ali. 100%, agora sim. Vamos para o próximo. Criando uma linha horizontal usando o elemento HR. Então nosso código ele tem que adicionar a tag HR na marcação, né? No markup. E o HR, né, ele já dá uma nota aqui, né, em HTML. HR é uma self-closing tag, uma tag que se fecha nela mesma. Então não precisa de uma outra tag que fecha, né? Então vamos lá. Ela tem que estar entre o título e o parágrafo. Vamos verificar aqui entre o título e o parágrafo. Ele já deixa até um espaço aqui, né? Já deixa essa dica visual pra gente. E o HR, ele é como se fosse essa linha aqui, né? Ele é, na verdade, essa linha horizontal que a gente aplica aqui, né? A gente viu em outras partes na aula de HTML básico que o BR é uma forma de break, né? De dar um novo parágrafo, como a gente viu aqui, ele dá mais espaçamento. E o BR também é uma tag que auto se fecha. Tendo isso feito, 100%, vamos para o próximo. Tem essa opção também de fazer o download da sua solução, caso você queira fazer o download desse código que você acabou de desenvolver, que acabou de manipular, e dá para deixar guardado no computador, ou também expor o código, deixar ele feito o upload no Git, né, o GitHub no caso.
GitHub ou GitLab, outras plataformas Gits que tem disponibilização de código, porque assim você vai montando um portfólio online e vai disponibilizando aí para o pessoal, fica como se fosse algo a mais para o seu currículo, né? Aqui, de novo, ajustando a cor de background, né, cor de fundo da propriedade do texto. Então temos RGBA, a gente sabe que R para RGB é esse padrão de cores, né, vermelho, verde e azul, e temos o A aqui mais, que é o alfa, né, o nível de opacidade. E o RGB muda de 0 até 255 e o alfa, que é a transparência, vai de 0 até 1. Então temos aqui o 1 é totalmente opaco e o 0 é totalmente transparente. Então nosso código tem que adicionar o background color, essa propriedade, provavelmente no H4, né, que ele pede aqui, né? H4, então adicionamos aqui embaixo, copiando ali, background color, com o setado dessa forma, né? RGBA 45, 45, 45, então bem equilibrado as cores, e ali temos, né, que quando todas essas cores são iguais, a gente tem um padrão de cinza, né? Então, quando todas as cores, seja qualquer número que for, aqui no caso está 45, mas caso fosse 100, 100, 100, seria um cinza, mas seria um cinza, vamos até botar aqui, né, para verificar, de um cinza mais intenso, podemos dizer assim, né? Claro que depende também da transparência, né? Depende da transparência que a gente adiciona aqui, né? Se a gente botar 1, ele vai ser totalmente opaco, então vai ser quase preto, né? Mas como a gente regula aqui dessa forma, a gente tem 0.1. Então, vamos mais para o próximo aqui. Nosso código tem que ter um padding, propriedade, e setar para 10 pixels. Então vamos fazer o padding, aquela forma de espaçamento, né? E 10 pixels, que é 10 px. Vamos ver se é dessa forma. E o height no H4 tem que ser removido. Onde é que está o H4? Tem que ser removido. O padding, aqui é o background color. Tem que faltou ponto e vírgula, sempre esquece. Tava até diferente, né? A gente até tava estranhando um pouco essa cor aqui, alaranjada. Quando tem essa cor alaranjada, não é... A gente vê, né, que tá diferente, né? Não é totalmente certo, porque ele já indica, né, vários IDEs, né, que são esses softwares de desenvolvimento, né, interfaces, ambientes de desenvolvimento. Eles já dão dicas, né, visuais que mostram pra gente onde tem erros. Então aqui ele deu essa dica visual da cor diferente, a gente botou um ponto e vírgula antes e agora consertou, tá tudo azul, certo? Damos o Ctrl Enter e 100% próximo desafio. Ajustando o tamanho do header versus a tag parágrafo. Então aqui a gente tem que o tamanho da fonte dos headers vai de H1 até H6. Ela tem que ser geralmente, né, ela é maior do que a dos parágrafos. Isso torna mais fácil para o usuário para entender visualmente o layout e o nível de importância de tudo que está na página. Com isso a gente usa o font size, a propriedade, né, font size, para ajustar o tamanho do texto num elemento. Para deixar o header, né, o heading, significativamente maior do que o parágrafo, a gente muda o font size do H4 para 27 pixels. Então vamos mudar lá o font size do H4 para 27 pixels, porque a gente vê vai ter uma distinção visual mais interessante. Viu que aqui aumentou o header do alphabet, ele deixou uma distinção maior, né, entre o header, né, o título, e o parágrafo. Adicionando o box shadow, uma sombra de caixa, um elemento de carta, né, que ele chama aqui como card-like element. Tendo isso, temos aqui o box shadow, ele tem esses valores, né, que é o offset x, quanto que a sombra ele é empurrada horizontalmente no eixo x, o offset y, quanto que a sombra é empurrada no eixo y, o blur radius, spread radius e a cor, tudo isso em ordem. Temos isso, né, já um exemplo aqui, a gente vai verificar melhor em prática como isso funciona. O nosso código ele tem que adicionar o box shadow, essa propriedade, para o ID thumbnail. Então vamos verificar aqui. O nosso código tem que usar o CSS dado dessa forma aqui, né, em cima. Então vamos lá, vamos procurar aqui. Dá pra gente fazer um Ctrl F e tentar encontrar aqui, né? Temos aqui, ó, dessa forma a gente consegue identificar. Caso você queira, né, identificar um elemento fica difícil, você aperta Ctrl F, geralmente nos browsers aí, eu estou usando o Google Chrome aqui, mas você não aperta aqui, né? Se você apertar aqui dentro, Ctrl F não vai funcionar, tem que apertar fora, seja aqui na interface direita ou esquerda, e daí dá o Ctrl F, aparece, você procura
thumbnail aqui dessa forma. Então vamos lá, temos essa propriedade. Então a gente tem que usar, provavelmente a gente tem que criar o hashtag thumbnail aqui, né? Vamos ver se é isso. Thumbnail, a gente abre aqui, fechamos, e o box shadow tem que ser dessa forma aqui. Vamos ver se é isso exatamente que ele faz. Não, nosso código, o thumbnail id. Vamos verificar de novo então, né? Thumbnail id dessa forma, class. Muito bem, então verificamos aqui, né, que o erro estava nessa parte aqui, né? Justamente eu tinha feito certo, né, com hashtag. Quando a gente trabalha com IDs, a gente tem que referenciar com hashtags, e quando a gente trabalha com classes, a gente tem que referenciar com os pontos, né? Mas eu esqueci de botar o M, daí ficou thumbnail, então é thumbnail. A gente copia essa característica aqui, né? Então a gente vê em ordem que o offset X está em 0, o offset Y está em 10, o blur radius está em 20, o spread radius ele está dessa forma ali, e depois a outra propriedade também está daquela forma. Então a gente pode ir tentando mudar aqui, né, para ver como é que funciona, mas dá pra gente ver, né, essas diferenças que tem aqui. O 0, quando a gente bota 0, não precisa botar o px, né, a unidade depois, porque 0 é a origem em todas as unidades, né, todas as medidas. Então não precisa botar o px. Se quiser botar o px, pode botar, mas ele já é intrínseco isso, né, já é automático. Então a gente viu que tem uma sombrinha, né, tem uma sombra em volta dessa caixa. Damos o Ctrl Enter, completamos 100%, vamos para o próximo. Decrescer a opacidade de um elemento. A opacidade padrão de um elemento ela é em 1, né? Então o que não é totalmente transparente, como ele informa aqui. Ele informa também que o 0.5 é half see-through, então a gente consegue visualizar uma média, né? E o 0 é totalmente transparente. Então a gente tem que setar a opacidade da tag de âncora para 0.7 usando a classe link para selecioná-los. Então temos aqui o nosso código, tem que ter a propriedade opacity em 0.7 nos links. Então vamos opacity 0.7 e dessa forma a gente vê, né, que os links ficaram um pouquinho mais transparentes. Então dessa forma aqui parece que ele alterou a cor, né, tá mais acinzentado, mas ele está mais transparente, né, porque o fundo é mais branco. Então ele fica cinza, né, como é preto a cor do texto, né, da fonte, e o fundo é branco, então ele fica acinzentado. Dá pra gente alterar a cor aqui, botar 0.1, fazer uns... E dá pra gente ir brincando aqui, ver como é que fica com diferentes valores. Você pode também ir testando, né, fazendo essas mudanças para verificar por conta própria como é que funciona. Então, né, a opacidade, lembrando também que não tem unidade, né, ela só é essa referência de 0 até 1, e ela não tem nenhuma unidade, né, não é em pixels, não é nenhuma outra unidade, né, uma forma de medida. Próximo desafio, usando a propriedade de transformação de texto para deixar o texto uppercase. Então temos essa propriedade aqui, né, text transform, com os valores que eles podem transformar o texto, né? Lowercase, a gente botar ali, deixa tudo em caixa baixa, uppercase tudo em caixa alta, né? Capitalize, ele capitaliza, né? Ele deixa tudo, a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula. Inicial vai deixar a primeira letra do parágrafo em caixa alta. Inherit, ele pode ter uma herança, né, do elemento pi, e none, ele deixa só o original. Então no H4 a gente tem que ter o uppercase, ele já deixa aqui espaço em branco. Vamos lá, text hífen transform, isso uppercase, ponto e vírgula, agora ficou tudo em uppercase, a alphabet. Dessa forma a gente conclui, vamos para o próximo. Setar o tamanho da fonte para múltiplos elementos heading. Então temos aqui, né, font size do H1 para 68, font size do H2 para 52. Então temos todas essas características, né? Então vamos lá, esse aqui é um trabalho um pouco mais mecânico, né, mais manual mesmo. Então vamos lá fazer essa parte. Nosso código tem que setar a font size, a propriedade do H1 para 68 pixels. Então vamos fazer H1 font size 68 pixels. Viu ali que já ficou diferente, já completamos o primeiro. Aqui é só a gente ir copiando, né, como é tudo parecido, H2 até H1, H2, H3 até o H6, né? Então vamos H3, H4, H5, H6. Só a gente mudando aqui. H2, H3, H4,
H5 e H6. O H2 tem que ter 52 pixels, o H3 tem que ter 40 pixels, o H4 32 pixels, a gente vê, né, que ele vai decrescendo e é essa forma padrão que a gente utiliza. H5 21 pixels e H6 14 pixels, que a gente aí tem uma organização visual bem mais interessante para a gente utilizar na nossa aplicação web, né, o nosso site. Mudando o peso, né, da fonte para múltiplos elementos heading. Então temos aí o font size, além do font size temos o font wave, né, que é o peso da fonte. Então copiamos aqui font wave. Essas palavras em inglês tem que prestar bastante atenção na escrita, né? E o H1 é 800, novamente aqui, né, lembrando que algumas propriedades não tem unidades, né? A gente bota aqui 800, mas se botar pixels ele não vai funcionar, não tem essa unidade, né? Ele é só simplesmente um número. H2 600, H3 500, depois 400, depois 300 e depois 200. E aí a gente completa essa lição. Mas daqui 200 para H6 e aí a gente finaliza. Claro que isso aqui é uma forma padrão, né? É um standard aí para você acabar facilitando também no desenvolvimento do seu site, da sua aplicação web, mas não necessariamente você tem que seguir essa regra aqui, né? Você pode ir inventando o que quiser, mas fica mais fácil caso a gente utilize isso, até mesmo quando está trabalhando num projeto com mais outros desenvolvedores. Daí eles vão pegar um código, daí ver, de repente, se o H5 tem 800 pixels e o H1 tem 10 pixels, aí fica meio estranho. Mas você pode ficar inventando aí e fazendo regras que achar mais apropriado, né? Isso aqui é só algumas dicas. Então, font size, temos aqui, né, para o parágrafo. Font size pode ser aplicado não só para headings, né, mas para parágrafos, para qualquer outro elemento HTML que a gente desejar. Vamos deixar em 16 pixels, tá um pouquinho menor, né? 16 pixels aumenta e deixa um pouquinho mais visível. Então temos outra parte aqui, né? Set the line height, né? A altura da linha da tag de parágrafo para 25 pixels. Então vamos lá, line height para 25 pixels. E daí a gente viu, né, que aumentou ali a linha, né? Deixou mais espaçado. Se a gente botar mais, ele fica um pouco mais espaçado também. Então é importante encontrar um equilíbrio aqui. Se deixar muito espaçado, pode ser. Se deixar pouco espaçado, né, a gente deixa aqui, por exemplo, 10 pixels, fica ruim de visualizar. Se deixar muito espaçado, pode ser muito chato, muito incômodo para os usuários ficarem enrolando a página para poder visualizar. Então tem que sempre encontrar um equilíbrio e uma forma também que seja responsiva, né, que a gente chama. Uma forma que é responsiva, no caso, que é bom de visualizar tanto em desktop quanto em dispositivos mobile. Aqui, ajustando o hover state de uma tag anchor. O hover é quando a gente coloca o mouse em cima de algum elemento, né? Então ele é como se fosse uma pseudoclasse, um seletor de pseudoclasse, que ele é dessa forma, né? 2 pontos hover. Com isso a gente tem que botar a tag de âncora, tem que permanecer preta only, somente, né? Only, adicionando regras CSS no hover state. E tem que ter uma tag de cor de blue no hover. Então temos essa forma, dá pra gente copiar aqui. Ele tá preto por padrão, e quando tem um hover ele fica blue. E a gente vê, né, quando a gente bota o mouse em cima, ele fica azul. Aqui a gente botou blue, a gente sabe que dá pra mudar, dá pra botar o CSS, dá pra botar aqui no CSS o valor hexadecimal dessa mesma forma que a gente botou em cima, né? Então dá pra botar o azul, pelo que eu me lembro, ele vai ser FF aqui. Aqui dessa forma, vamos ver se ele funciona. Mas o azul é dessa forma, né? Porque é red, green, blue. Então RGB, né? Então o red, os dois primeiros o red, os dois do meio são green, verde, e os dois últimos são o blue, que é o azul. Mas ele quer que a gente bote a palavra escrita blue mesmo em inglês. Então vamos lá para o próximo. Mudando a posição relativa de um elemento. Temos aqui também essa propriedade para as tags aqui no CSS, que é position. A position pode ser relativa, ou pode ser absoluta, ou ela pode ser de outras formas também. Aqui ele pede, no caso, que uma posição do H2 tem que estar setada para relative. Então vamos lá e a gente já copia esse código aqui e botamos ali em cima no H2. Tendo isso, ele está relativa,
E o nosso código, né, tem que dar um offset relativo do H2 de 15 pixels acima do topo, onde ele normalmente fica. Com isso, usando position relative, a gente pode utilizar esses elementos aqui, né, do top, do bottom, right ou left, e a gente consegue fazer esse distanciamento de um elemento para o outro, né, em relação na posição relativa. Com isso aqui a gente viu, né, que ele aumentou mais. Se a gente botar mais, né, 150, ele dá um distanciamento maior relativo ao nosso H2 ali, mas ele quer 15, com isso a gente completa este desafio. Movendo relativamente um elemento, né, com esses offsets do CSS. Então o CSS ele tem esses offsets top, bottom, left or right, em cima, embaixo, esquerda ou direita, para dizer para o browser, para o nosso navegador, o quão longe, né, tem que ser um item relativo aonde ele normalmente se situa, né, no fluxo normal do documento. E com isso, quando a gente está dando offset em um elemento longe, né, distanciando de um determinado lugar, ele move esse elemento longe, mais afastado desse lado referenciado, né, efetivamente na posição oposta. Então, se a gente bota offset da right, ele vai se mexer para a esquerda porque ele está se afastando da posição relativa da direita. Então, se afastar da direita é se mexer para a esquerda e assim por diante. Então, o nosso código ele tem que usar o offset CSS para a posição relativa H2 10 pixels upwards. Upwards é para cima. Então, a gente tem que botar o bottom, pelo que leva a entender, né? Em outras palavras, né, ele já fala aqui embaixo como a gente acabou interpretando, né? Ou, em outras palavras, mover 10 pixels longe do bottom. E o nosso código CSS tem que ter 15 pixels para a direita, ou seja, mover 15 pixels para longe da esquerda. Então, o left tem que ser 15 pixels. Com isso, a gente se move mais ou menos dessa forma. Ctrl Enter, completamos esta parte. Bloquear um elemento para o seu pai, né, o seu parent, com a posição absoluta. Ou então tem outra forma, né, ao invés de usar tipicamente a posição relativa, dá para usar a posição absolute. Então, o nosso search bar, esse elemento ID, né, que tem aqui search bar, que é essa barra de pesquisa, tem que ter um elemento, né, o elemento posição, setado para absolute. Então, position absolute, ponto e vírgula no final, nunca se esqueçam. O nosso código tem que usar o offset top para 50 pixels no top bar. Então vamos lá, top na search bar, no caso 50 pixels. E também tem que ter o right em 50 pixels dessa forma. Right, escrever certo também, né? Ponto e vírgula, e aí ele se afastou. E com isso a gente completa essa parte. Vocês visualizaram ali, né? Se a gente botar relative, é para a gente verificar que ele vai estar fora da nossa página, né? Então mesmo que eu aumente aqui, ele vai estar, não vai ser visualizável, porque ele está sendo referenciado de uma forma errada em relação a outros elementos da página. Então a gente tem que botar absoluto, porque ele aí fica fixo em relação ao pai, né? Que no caso o pai dele aqui seria a seção aqui de formulário. 100%. Próximo. Bloquear um elemento para a janela do browser com uma posição fixa. Temos aí também então essas outras opções, né? Fixo. A única diferença que ele diz aqui, né, chave entre fixo e absoluto, é que um elemento com uma posição fixa não vai se mover quando o usuário faz o scroll, né? Então temos lá isso é bastante utilizado para barra de navegação, né, como a gente tem aqui, né, nessa parte a barra de navegação. Então o nosso elemento barra de navegação tem que ser uma posição setada para fixo. Então position fixed. E o nosso código tem que ter o top offset em 0 pixels, pode ser 0px ou 0 simplesmente, e o left em 0 também, porque daí ele não tem nenhuma, ele completa todo esse espaço aqui. E a gente vê que ele ficou fixo, como a gente quer, né? Barra de navegação geralmente ela é fixa dessa forma em sites, que aí o usuário já tem acesso em qualquer parte do site que ele esteja, já fica fixa ali a barra de navegação. Empurrando elementos para a esquerda ou direita com a propriedade float. Temos aqui então position float, que ele dá essa possibilidade de a gente fazer que elementos fiquem, de certa forma, como o nome diz, né, flutuantes.
Então a gente tem que dar aqui, né, para o left o item, o float, e para o right dar um float right. Então temos aqui o elemento com ID left, a gente pode ver, né, esse left, que é o content, e a gente tem que dar o float left. Vamos lá então, float left, ponto e vírgula, e aqui embaixo right é float right, float 2 pontos right. Com isso ele ficou flutuante aqui na direita e o da esquerda ficou flutuante na esquerda. Tendo isso feito, estamos aqui próximos da finalização dessa primeira parte do Applied Visual Design, mas vamos lá, né? Próximo da metade, quero dizer, né? Mas próximos aqui ao fim dessa primeira parte do vídeo, no caso. Então temos a posição absoluta, relativa, fixa ou stick também, né? Então o que ele pede aqui pra gente, né, é mudar a posição de elementos overlapping, né, com o index Z. Então temos aqui, né, o vermelho atrás do azul. Temos esse index Z, que é uma propriedade que ele pode setar, né, os valores e qual elemento vai cobrir o outro, qual elemento que vai estar em cima do outro. Então o elemento com a classe first, que é esse daqui, ele tem que estar com o Z-index o valor 2. Então é o first Z-index 2. Com isso o vermelho fica em cima do azul. Então se a gente botar 1, ele fica atrás, o 0 ele não funciona aqui no caso, né? Mas o Z-index 2 quer dizer que ele vai ter uma prioridade, né? Então no caso, quando a gente está estabelecendo a ordem, e tem que ser um número inteiro, né? Quanto maior o número do Z-index, maior vai ser a prioridade dele em cima da pilha, né? Em cima da fila aqui de elementos, né? Então ele fica em cima dessa pilha no index Z, que é como se fosse a profundidade, né? Centralizar uma imagem usando a propriedade de margem, né? Então no centro dá pra gente centralizar o div adicionando uma margem. Então o div tem que ter a margem set to auto. Então vamos lá, margin em inglês aqui, auto. E com isso ele se configura aqui a margem, né? Automaticamente ele deixa já no centro, né? Temos essa parte. E a próxima aqui é aprendendo cores complementares. Então aqui também trabalhando com cores, né? Sempre que a gente está mexendo com CSS, é interessante a gente saber sobre as formas de representação de cores, né? RGB, hexadecimal, CMYK também, tem várias outras propriedades. Então é interessante ter um pouquinho aí de conhecimentos em design também. E saber a representação dela, né? Seja em binário, seja em hexadecimal ou qualquer outra representação possível. Temos aqui então a cor de background, né? A propriedade azul, que vamos ver o que ele pede. O elemento div com a classe blue tem que ter a background color blue. Então vamos lá, né? O elemento div com a classe blue tem que ter a cor azul, né? E o elemento yellow tem que ter a cor amarela. Então o blue ele é dessa forma, que é o 0000FF. Tá aqui, a gente vai alterar. Tá errado. Dá pra gente botar blue também, vamos ver se ele funciona das duas formas. Ou yellow, que é dessa forma aqui, né? Yellow, tiramos a hashtag e ele fica amarelo. Beleza, funcionou. Só vamos verificar aqui se ele funciona azul. Também funciona, então tem essas duas possibilidades, botar o nome da cor ou a representação em hexadecimal. Cores terciárias. Temos aqui cores terciárias, que são combinações das cores, né? Combinação das cores primárias, secundárias, né? Então temos aqui o laranja, temos o ciano, temos o raspberry, né? Que é o cereja, né? Eu acho que é mais ou menos essa forma aí que tem representado. Então o elemento div tem que ter a classe laranja com o background color laranja. Então é só a gente copiar aqui, ou dá para simplesmente escrever orange também, que ele vai interpretar isso sem nenhum problema. Ciano tem que ser cyan, ver se ele representa ciano. E raspberry, vamos ver também, provavelmente vai interpretar também raspberry. Não, no caso não, ele não interpreta o raspberry, não existe essa cor dentro do léxico dicionário do CSS. E dicionário não do CSS, mas do interpretação do navegador, né? Temos isso feito, how background colors, todos os valores do background color tem que ser hexadecimais. Tem esse detalhe aqui, né? Então não dá, embora ele altere aqui, não é pra gente utilizar o nome das cores, é pra gente treinar com o CSS. Então você pode ver, tem essa opção também, né, no Google, se você pesquisar no Google RGB to
X, né, RGB para hexadecimal, você vai conseguir transferir essas cores. E saber, né, o próprio Google já tem lá uma aplicação quando você escreve isso, que ele transfere automaticamente a cor que você coloca lá na paleta e daí consegue mudar, verificar o valor em hexadecimal. Aqui temos, né, ajustando a cor de vários elementos com as cores complementares. Então, nosso header tem que ter a background color de 097 a 7A1. Então vamos lá, vamos ver o header, essa cor aqui, né? Background color, isso. Então vai ficar bastante colorido aqui a nossa página web. Background color do footer também a mesma cor. E o H2 também tem que ter a mesma cor. Aqui no caso o H2 é a cor dele mesmo, né? Não é o background color. E o button tem que ter a background dessa forma aqui, né? Ao invés de white, tem que ter essa forma. Então ficou bastante colorido aqui, né? Bem colorida a nossa página. Tendo isso feito, dá para ajustar o Hue, né? O Hue, essa outra forma de representação, né? Que é o HSL, que é o Hue, Saturation e Lightness. Então, o Hue, geralmente as pessoas pensam, né, que é a cor, mas na verdade ela é o... Se a gente pensar, né, ele já explica aqui, né, numa imagem, o espectro de cores ele vai, né, do vermelho para a direita, movendo até o verde no meio e o azul. No caso, desculpa aqui, perdão, o vermelho é na esquerda, o verde no meio e o azul na direita. Então, o Hue vai ser onde que a seta, né, onde que o nosso indicador fica nessa linha. Saturation é como se fosse a intensidade da cor, né? É a quantidade de cinza que tem numa cor. Então, uma cor totalmente saturada não tem cinza nela, e a cor minimamente saturada é quase completamente cinza, né? E a lightness é a quantidade de branco ou preto numa cor, né? 0% é totalmente preto e 100% é totalmente branco. E 50% é a cor habitual, cor normal, né? Temos aqui então a propriedade HSL declarada da cor verde. E a gente tem que trabalhar dessa mesma forma, né? Então vamos lá, verde, vamos copiar aqui. O HSL tem esses parênteses aqui, né? E a representação dele, a gente vê, né, que o Hue ele é em números inteiros, né, integers, vai de 0, aqui no caso vamos ver até 360, porque ele é representado tanto uma linha quanto num disco também, né? Então é o ângulo que ele representa, né, em graus no caso. Então de 0 graus até 360 graus dentro desse círculo. Aqui o saturation é de porcentagem, né, de 0 a 100, e a lightness, a luz, é de 0 a 100 também. Então vamos tirar o hexadecimal e botar o HSL, o ciano, o verde, né, o ciano e o azul. E temos mais outra cor também, vamos ver o que ele pede ali embaixo. Temos mais aqui, div green tem que ser verde, div ciano tem que ser ciano e o azul tem que ser azul. Tudo feito muito bem, você pode ir brincando também, né, fazendo outras mudanças. Ajustando o tom da cor. Então todos os elementos tem o default background color como transparente. Então na nossa barra de navegação aparece ciano, porque o elemento atrás disso tem o background color setado com ciano. Então a gente tem que mudar essa forma de tom, né? Então o elemento de navegação tem que ter o background color ajustado para o ciano usando a propriedade HSL. Então vamos lá, cadê o nave? Estamos aqui o nave. E o ciano ele vai ser dessa forma, no caso color, né? Background color, background traço color, tem que ter o HSL, que ele é configurado, o ciano ele diz aqui como é que é. Hue 80% de saturação e 25% de lightness. Então vamos contar 80% e 25% de lightness. E qual é o Hue do ciano aqui, né? Ele não apresenta qual é o valor. 180? Provavelmente é 180. Sim. Por que é 180? Porque o background color do header aqui em cima também é ciano. Então a gente copiou aqui. A gente vê que cada vez mais ele vai dando menos dicas, né? Ele vai dando dicas, mas eles vão ficando mais complexas, mais desafiadores, né? As lições aqui. Então essa foi a primeira parte de Applied Visual Design para web design, né? Para a parte aí de desenvolvimento de sites e aplicações web. Espero que tenham gostado. Deixem like no vídeo, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, só deixar nos comentários. Compartilhe o vídeo caso tenha gostado. É sempre interessante compartilhar conhecimento também.
Então até a próxima, valeu!